Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Então, uma das séries do meu canal é falando sobre consultoria online para ajudar as empresas. E a minha outra série é sobre saúde mental. Como que eu posso estar ajudando vocês em relação a isso? Eu passei por alguns tratamentos de saúde mental, então eu acredito que eu posso estar contribuindo pelas minhas experiências. Eu não sou formada, eu não tenho diploma, curso sobre isso. Eu vou estar falando sobre as minhas experiências, porque eu aprendi muito e eu melhorei muito a minha saúde mental, olhando as experiências das outras pessoas, o que as outras pessoas passaram, e vendo que às vezes as minhas não eram exatamente tão graves como eu achava, ou eram piores do que eu achava. Então, como que eu trabalhei isso em mim, como eu trabalho e o que eu tenho ainda que trabalhar. Então, esse que é o objetivo dessa série nesse meu canal. Falarmos sobre saúde mental. Como que eu identifiquei que eu tinha um problema? Então, eu fui morar em Francisco Beltrão a primeira vez e eu comecei a ter medo. Eu morava numa casa extremamente segura, num bairro seguro, não morava sozinha, tinha outras pessoas que moravam nas kitnetes ao lado. E eu comecei a ter medo. Quando eu morava, no início eu fui morar com uma menina que ela trabalhava durante o dia e estudava à noite, que nem eu. Então a gente dormia juntas, cada uma em seu quarto, na casa. Depois do momento, ela começou a trabalhar no período da noite, que ela se formou em enfermagem, e começou a trabalhar no hospital durante a noite. E ficava de dia em casa. Então eu trabalhava de dia e estudava de noite. Então, à madrugada, ela estava trabalhando e eu estava em casa, sozinha. E eu comecei a ter medo. Tipo, medo. Que medo? Eu não sei explicar. Não era exatamente medo de assalto ou medo de alguma outra coisa assim. Era uma sensação de medo. Muito, muito medo. Eu comecei a sentir. Só que pra mim aquilo era normal. Eu tinha acho que 18 anos. Acho que não, 19 anos. Pra mim aquilo era normal sentir medo. Eu não achava diferente, sabe? Só que isso persistiu uns 6 meses. E olha como é engraçado. Quando a gente não tem a nossa saúde mental boa, o corpo reage, né? E o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a emagrecer. Emagreci muito, acho que eu devo ter emagrecido uns 7 quilos. Mas assim, foi muito rápido o meu emagrecimento. Não foi tipo, levei 3 anos. Não, foi tipo questão ali de 6 meses, 5 meses. Eu comecei a emagrecer. E eu comecei a ficar irritada, porque o que acontecia? Como eu tinha medo, que era durante a noite, eu não dormia durante a noite. Não é que eu passava, tipo, nossa, ela passava 10 horas acordada. Não, não é isso. Eu chegava em casa em torno de 10h30, 11 horas, assistia alguma coisa na televisão e deitar na cama. Então, eu deitava na cama meia-noite, meia-noite e meia, e eu ficava acordada na cama, vendo celular, vídeo, ficava acordada. Quando o sono batia, eu acabava dormindo, eu apagava, eu nem via que hora que eu dormia, que hora que eu não dormia. Então, eu comecei a não dormir bem. Isso reflete muito no meu humor. Acredito que bastante pessoas são assim, se você não dorme bem, reflete no teu humor do outro dia. Eu comecei a ficar muito estressada, eu comecei a ficar tensa, eu comecei a ficar nervosa. Mas eu achava que isso era normal, que era coisa da minha cabeça. Eu não entendia que aquele medo era um medo doentio, era um pânico que eu tava passando. E daí, o pessoal que trabalhava comigo, eu digo que nos lugares que eu trabalhei, eu encontrei pessoas maravilhosas. Eu não sei se é porque sempre eu tento ver o lado bom da pessoa, né?
Tipo, não pensar tanto que ela, é lado mal, tá fazendo de propósito, sempre tento ver o lado bom. E quando eu não acho correto o que uma pessoa faz, eu simplesmente ignoro e não levo aquilo pra minha vida. Eu não vou ficar falando, entende? Então, tipo, eu encontrei uma pessoa que ela me acolheu de uma forma absurda. O nome dela é Franci. E ela, na época, ela era gerente de RH da empresa e depois ela foi para gerente de produção. A gente tinha os pensamentos bem parecidos, assim. Então, ela me ajudava muito, ela já trabalhava mais tempo na empresa. E eu comentei com ela o que eu tava passando, porque ela também, não é que eu comentei, ela veio me perguntar o que estava acontecendo, que eu tava emagrecendo. Daí eu não queria ir pra casa de meio-dia, eu não almoçava, eu praticamente comia um salgadinho, uma bolacha, entende? E ela comentou, meu Deus, Nath, você tá muito irritada, muito nervosa, você tá emagrecendo, o que tá acontecendo? Daí eu contei pra ela isso. E dela se preocupou tanto comigo, que ela foi e falou pra dona da empresa, né? Falou, olha, Ruth, tá acontecendo isso com a Nath. O que a empresa fez? A empresa simplesmente marcou uma consulta no psiquiatra particular pra mim e falou, não, Nath, você vai consultar. Só que quando eles vieram falar pra mim consultar, eles não falaram assim, você é obrigada a ir consultar. Nath, você não está bem. Ó, essa pessoa que ajudou a minha tia, papapá, era a doutora Nina o nome dela. Ajudou a minha tia e tudo. Acho que é interessante você consultar. A empresa vai estar pagando. Agora eu não lembro se eles pagaram integral ou metade da consulta. A empresa vai estar pagando. Vai consultar, você está precisando de ajuda. E eu fui consultar. Meio tipo, eu sabia que eu já não estava bem, eu já queria ir embora, sabe? Eu já não queria mais ficar ali, eu queria conseguir dormir, eu queria conseguir viver bem, porque eu já estava num estado muito nervoso, assim, sabe? E daí eu fui consultar. Meu Deus, eu falo que a médica foi uma bênção pra mim. Porque eu contei pra ela, daí ela falou, Nath, você tá passando por uma crise de pânico, você sabe o que é isso? Eu falei que não, porque eu também não ia atrás de saber essas coisas. Eu não ia pesquisar o que estava acontecendo comigo. Porque eu também tenho um negócio. Eu, Nath, pessoa. Eu sempre acho que tá tudo bem. Eu não acho que é doença. Eu não acho que a pessoa vai passar mal. Eu não acho que a pessoa vai desaparecer. Eu não acho que a pessoa vai morrer. Eu, pra mim, sempre tem uma solução e sempre vai se resolver, entendeu? Ah, a pessoa tá doente? Ela vai ficar boa, entende? Ah, deu uma dor de barriga? Ah, não é nada sério, logo passa. Eu sempre tive esse pensamento. Comigo e com as outras pessoas ao meu redor. E daí eu fui consultar com ela. Gente, ela foi uma anja pra mim. Ela me explicou o que estava acontecendo comigo. Ela me explicou que eu estava tendo crises de pânico e um dos motivos poderia ser por causa que eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu nem tinha diagnosticado que eu era ansiosa, pra vocês terem noção. Que eu era muito ansiosa. Porque eu, Nath, no meu dia a dia, sou uma pessoa extremamente calma, tranquila, sabe? Falo baixo, falo devagar. Mas conforme as pessoas vão criando intimidade, elas percebem que eu tenho uma certa aceleração, uma certa agitação, uma certa vamos fazer, vamos resolver. Que eu sou muito assim no meu trabalho, sabe? Só que por mais que eu sou acelerada, eu tenho esse jeito calmo, entende? De fazer as coisas. Então eu não vou sair gritando, não vou sair tipo, nossa, brigando. Não, né? Tipo, vamos devagar, beleza. Mais acelerado. E daí ela falou, Nath, eu acho que um dos problemas teu que tá surgindo essa crise de pânico é a tua ansiedade. E daí ela me receitou remédio. Gente, foi uma briga comigo mesma pra tomar remédio. Até hoje eu tenho um certo que, hoje eu já entendo. Então isso já deve fazer 19, já deve fazer uns 7, 10 anos mais ou menos. Hoje eu entendo. Mas no início foi uma briga assim, meu Deus. Vou contar pra vocês no próximo vídeo como que começou essa minha rejeição, porque primeiro eu tive a rejeição ao remédio, a rejeição ao tratamento, a rejeição a aceitar o que estava acontecendo, porque eu sempre achava que ia solucionar de alguma outra forma. Sempre achava. E hoje ainda, às vezes, quando eu tô em crises, porque até hoje me dá crises, eu acho que vai resolver de alguma forma.
como que foi essa minha aceitação, porque levou anos. Às vezes as pessoas falam assim, eu vejo as pessoas falando assim, vou consultar, mas não quero tomar remédio. Vou consultar porque eu vou ficar dependente. Vou consultar. Gente, o remédio ajuda. Às vezes eu tinha uma amiga minha que falava bem assim, vamos beber uma que passa. Sim, você tomar uma cerveja, passa. Você tomar uma bebida de álcool, passa. Você fumar, passa. Você comer, passa. Mas tudo isso que faz passar alguma coisa que tá acontecendo dentro de você, ela te reflete em outra coisa, entendeu? Ela te reflete, às vezes, em alcoolismo, ela te reflete em vício, ela reflete em você engordar e daí começar a se sentir com a autoestima baixa. Não estou dizendo que isso é padrão para todo mundo. São minhas experiências, minha vivência e o que eu percebi. Que eu demorei para entender que, tipo, eu preciso do remédio, que só uma cerveja. Porque o passar é momentâneo. Tipo, vou beber uma cerveja, é momentâneo naquele momento. Mas a partir do momento que você começa a beber cerveja todo dia, por, tipo, suprir algo teu, isso acaba ou pode se tornar num vício, né? Então, eu vou explicar no próximo vídeo pra vocês como que foi essa minha aceitação e como que foi a reação da minha mãe, porque daí, na segunda consulta que teve, a minha mãe foi comigo. Porque até então eles não sabiam o que estava exatamente acontecendo, eles não sabiam que eu tinha medo, entende? Quem sabia era só o meu namorado. Então eu não falava para as pessoas porque eu achava que isso era normal. E tipo, por mais que, tipo, há 10 anos atrás não é muito tempo, mas se hoje algumas pessoas têm preconceito em tomar remédio, imagina 10 anos atrás, eu imaginei antes disso, né? Eu fico pensando as pessoas que hoje têm uma determinada idade e tomam remédio, ou como foi difícil lá atrás elas às vezes identificar, muitas vezes elas nem identificaram e elas sentem o reflexo até hoje. Então, como eu já falei pela terceira vez com essa, no próximo vídeo eu explico pra vocês como que foi esses dois fatores, sabe? A minha mãe saber do que estava acontecendo e o fato de eu estar precisando tomar remédio. Então, beijos, boa noite.